Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Lewandowski. É o ex-ministro do STF que agora parece que é o preferido para assumir o Ministério da Justiça no lugar do Flávio Dino. Olha que coisa, cara. O Lula, ele sacaneou o PT, sacaneou a própria base parlamentar dele para agradar o STF. É o que eu estou falando. Esse governo agora é um governo da coligação PT-STF. É isso que virou esse governo. Vamos entender esse assunto, porque isso aqui é extremamente grave. Está mais do que na cara que o Lula espera a sustentação não da sua base política, não do seu partido do PT ou dos partidos da base parlamentar e coisa e tal. Não, ele foi esperto, fez uma coligação com o STF e agora ele tem o STF dentro do governo dele, dando sustentação para ele. Isso aqui é extremamente preocupante. Essa notícia foi sugerida por Escudo do Boromir, Rombo Programado para Taxar e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa. Não, é favorito para o Ministério da Justiça. O Lewandowski já é o favorito. Andaram falando alguns nomes, estavam falando que iam quebrar o Ministério da Justiça em dois, para fazer o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública, e talvez a Simone Tebet assumisse a Justiça e o Ricardo Capelli o da Segurança Pública e coisa e tal, mas agora a conversa mudou. O Lewandowski, que era antigo ministro do STF, que votou um monte de coisa a favor do Lula, está arriscado agora a virar ministro da Justiça, meu amigo. Ele pode? Pode, porque em tese ele agora está aposentado, né? Não tem nada que impeça ele assumir o ministério. Mas não fica uma coisa estranha? Um juiz que ajudou pra caramba ele... Vocês lembram quando teve uma discussão, né, do Bolsonaro com o Lula num programa lá de debate? E o Lula falou, não, porque você não pode ter amigos na justiça, a justiça tem que ser isenta e coisa e tal. E agora o cara traz pro governo dele o Lewandowski. E não é só isso, isso daqui é só um ponto, né? Tem um outro ponto dessa história que é o seguinte, a gente sabe que essa briga que aconteceu aí da indicação do Dino com a indicação do Bessias, teve a ver também com a insatisfação do PT com o Flávio Dino. O Flávio Dino é uma figura externa ao PT. Ele é de esquerda, ele gosta muito do Lula e coisa e tal, muito ligado à esquerda, mas a verdade é que ele é do PCdoB. E o pessoal do PT tem aquele espírito de corpo, né? Não, tinha que ser alguém aqui do PT, tinha que ser alguém ligado aqui ao partido, né? Acabou que o Lula indicou para uma vaga do STF o advogado dele, que não tem nada a ver com política, e a outra vaga, ao invés de indicar alguém ligado ao PT, indicou o Flávio Dino ligado ao PCdoB. Ou seja, ficou uma coisa muito estranha isso. Para a base do Lula no Congresso, ficou ruim. Claramente, o que aconteceu? No que o Senado fez aquela PEC lá para limitar poderes do STF, criou-se uma grita grande, o pessoal do STF falou o que com Lula? Não vamos mais apoiar. O que o Gilmar Mendes falou? Ó, você só está aí porque a gente votou, porque a gente tirou você da cadeia, porque a gente deu um jeito na Lava Jato, atuamos contra a Lava Jato e coisa e tal. Lembra disso, não sei o que lá. Ou seja, o que se sacramentou aqui nessa história, o fato do Lula ter escolhido o Flávio Dino ao invés do Bessias para a vaga do STF, já era uma indicação de que ele não quer mais apoio na base parlamentar. Não vai ser mais o PT que vai apoiar o governo, não vão ser mais os deputados, não vão ser mais os senadores, agora vai ser o STF. O Congresso agora não precisa mais, ele abriu mão de apoio no Congresso para ter o apoio do STF. Ele considera o apoio do STF mais importante que o apoio do Congresso. Isso por si só já seria um escândalo enorme. Com ele agora botando o Lewandowski no Ministério da Justiça, olha o absurdo que está ficando isso, cara. Olha que escancaramento que está ficando essa coligação PT-STF. Virou uma coligação política. Essa é a sustentação do governo. Não é, o União Brasil faz parte da base ou não faz parte da base. O Republicanos faz parte da base ou não faz parte. Nem interessa. Quem sustenta o governo Lula agora é o STF. E enquanto for o STF, o que acontece? Não tem como fazer nada contra o Lula. Para pensar. Se começarmos um processo de impeachment contra o Lula, ele vai correr para o STF vai dizer que o pedido de impeachment é inconstitucional e não pode. E proibido o pedido de impeachment. Pronto, o governo Lula, com essa coligação, essa ligação tão estreita com o STF, está se tornando uma ditadura. É o que está acontecendo aqui. O STF agora está junto com o PT. O que está governando, o que dá sustentação ao Lula virou o STF. Olha o risco desse tipo de coisa. Por quê? Porque agora não tem ninguém cuidando da justiça. Não tem ninguém para dizer que se a Constituição, se aquilo ali é constitucional mesmo, não é. Tem um monte de cara ali que vai ler a Constituição e vai interpretar do jeito que for melhor
para a coligação política deles com o PT, ou seja, para ajudar um lado e ajudar o outro. O Lewandowski virou ministro do Lula, tudo indica que vai ser o ministro do Lula, os outros ficam mais animados com isso, porque o Lewandowski é uma pessoa conhecida, eles são colegas lá, trabalharam juntos, isso abre espaço para no futuro outros deles se tornarem também ministros de outros presidentes, né? Ou seja, esse tipo de coisa é uma sem-vergonhice enorme, é uma distorção do que é o STF monumental, é um absurdo completo esse tipo de coisa. Mas é exatamente o que a gente está vendo. E se você parar para pensar, já é assim há algum tempo, porque realmente o que aconteceu nesse caso foi o STF estava insatisfeito com o Bolsonaro, viu que não conseguia alternativa, que Bolsonaro iria ganhar a eleição de 2022, qualquer um dos candidatos que tinham naquela época, e daí que eles decidiram criar o partido deles. Vamos criar o nosso partido. Vamos pegar o Lula, que está morto, que ninguém consegue votar nele, porque ficha suja, né? Vamos anular todo o processo para ele voltar a ser ficha limpa e poder ser eleito na eleição de 2022. Foi o que o STF fez. O STF criou artificialmente esse órgão transplantado que está lá sentado na cadeira da presidência lá do Brasil, né? E agora estão cobrando favor. Não, peraí, é uma coligação. Isso aqui são os dois juntos. Não pode deixar separar, é os dois juntos. Olha que coisa, né? Meu amigo, a minha visão é que a gente está em território não explorado aí em termos de democracia. Essa democracia em que um presidente da República se une ao judiciário para esmagar o Congresso é uma coisa realmente nunca antes vista. E pior, pode esmagar não só o Congresso. Esmagando o Congresso, acaba esmagando a vontade popular também. Por mais que tenha tido muita gente que votou nele para não deixar o Bolsonaro ganhar, realmente tinha gente com esse problema mental, no final das contas, dizer que gosta do Lula mesmo não tem a maioria da população brasileira, não. Muito longe disso. E essa coligação do PT com o STF pode cristalizar um poder ali que realmente vai ser difícil de tirar depois, porque né, todos os indicados do STF passam pelo Executivo, o Executivo agora está protegido pelo STF. E aí, como é que quebra isso daí? A gente ficou numa situação de ditadura completa, de um poder perene que não se pode se desfazer de forma alguma. Um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.